a gente tem a direita, e aqui a gente tem então a esquerda. Aqui a gente tem o marxismo, e aqui a gente tem o liberalismo. Pastor, o que é isso? Liberalismo na direita? Meu Deus, não é assim não, pastor, porque a gente entende, né? A gente geralmente aprende que liberalismo é liberar, né? Vamos liberar tudo. Então libera o aborto, libera as relações homoafetivas, libera as drogas, não é? Então a gente tem dificuldade de associar liberalismo com direita, tá? Mas deixa eu explicar para vocês uma coisa. Isso aqui é importante você entender. Que essa conceituação direita e esquerda, ela é fundamentalmente uma conceituação econômica, tá? É um termo econômico que vai ser tomado emprestado pela política. E você vai entender o porquê, tá? Eu vou para outra folha pra gente explicar o que é o liberalismo. Então vamos lá. Lá dentro do sistema feudal, o feudalismo, tá? Que é um sistema político, ele tem um sistema econômico, que é o sistema mercantilista. Como funciona o feudo? O feudo funciona assim. Deixa eu explicar para vocês. O feudo funciona assim. Aqui vai ter o Estado, né? Aí eu vou fazer com a caneta vermelha, que a caneta vermelha tá mais gostoso de escrever. Aqui a gente tem o Estado, né? E, gente, meus desenhos são maravilhosos, tá? Então vocês já vão se acostumando aí, tá? Isso aqui isso aqui é um castelo, tá? O castelo do rei. Isso aqui é o castelo do rei. Isso aqui é o Estado, tá? Para representar o Estado. A gente está falando de um regime monárquico, tá? A gente está falando aí, então, antes da Revolução Francesa. E também, como a gente está falando do sistema mercantilista e feudalista, né? A gente está falando aí também do período feudal. Beleza? Que é anterior à Revolução Industrial. Então, Revolução Industrial e Revolução Francesa ainda não aconteceram, tá? Então, vamos lá. A terra, ela é administrada pelo rei, ok? O rei administra... Ninguém tem posse de terra a não ser o rei. Então, quem manda na terra? Quem manda na terra é o rei. E como é que o rei faz? O rei arrenda a terra. Então, a terra do rei, ela vai ser dividida, né, em várias porções. Em várias porções. Só para você ter uma ideia, tá? E aqui vai ficar o ferreiro. O ferreiro. Vai ficar o padeiro. O cocheiro. O cafeicultor e por aí vai. Todos eles, para ficarem dentro da terra do rei, e aí o rei, como o rei não dá conta de administrar e gerir todas as terras, então ele vai distribuir títulos para a nobreza, que é o título de conde, de barão, de duque e por aí vai. O que significam esses títulos, gente? Significam um feudo, tá? Eles significam um feudo, que é uma porção de terra. E de acordo com o título, quanto maior o título, maior a administração territorial. Quanto menor o título, menor a administração territorial. Tá fácil para você entender? Tá tranquilo? Você vê que é bem fácil de entender os professores que complicam isso quando a gente tá na escola, né? Porque é um negócio tão fácil, tão simples. Então, olha só. Aqui, vamos supor que é a terra de um nobre. Tem um muro. O que tem fora desses muros? Tem os selvagens. Tem os selvagens. Tem o Robin Hood. Tem os sem lei. Tem o sem lei. Então aqui é selva, filho. Aqui fora é selva. Tá certo?
Aqui fora é selva, aqui fora é perigoso. Aqui tem ladrão. Aqui tem ladrão, ou quer dizer, ladrão, né? Aqui tem ladrão, salteador, estuprador e por aí vai. Mas aqui dentro do território feudal, nós temos o quê? Nós temos a segurança, né? Nós temos o exército. O exército. Então, olha só. Aqui a gente tem a ideia do Estado, né? Da função do Estado, que é garantir a segurança. Então, todo mundo que quer viver aqui dentro da terra do senhor feudal, ele vai ter segurança. Mas ele vai ter que pagar imposto. E ele não vai poder ocupar a terra ociosamente. Então, todo mundo que quiser ficar aqui dentro da terra do senhor feudal vai ter que pagar o imposto, tá? E esse imposto, pasmem-se, ele é superior a 70%. Querido, é fácil pagar 70%? Imagina só que você vai produzir e de tudo que você produzir, você vai ficar com 30%. E 30% corresponde ao necessário. E olha lá, tá? O necessário para a subsistência. A gente vai voltar, essa folha aqui vai ser importantíssima, porque a gente vai falar sobre o nascimento da burguesia a partir dela. Mas antes disso, eu quero falar agora sobre como se comporta o mercantilismo. O que é o mercantilismo? Dentro do mercantilismo, há o entendimento de que a riqueza de uma nação, ela é medida pela quantidade de metal precioso acumulado. Metal precioso acumulado. Então, o ouro, a prata e o bronze vão determinar a riqueza de um feudo ou, sobretudo, de uma nação, tá bom? Então, quanto mais eu tiver acumulado riquezas em metal de ouro, prata e bronze, melhor para a nação. Então, o Estado, ele vai ter uma política de controle econômico onde ele vai enrijecer a importação, menos importação, e ele vai flexibilizar a exportação. Então, o que é interessante para o Estado? Vamos falar a França. O que é importante para a França aqui? Vamos supor que esse feudo aqui é a França. O que é importante para a França? É importante para a França acumular metal precioso. E como que ele acumula metal precioso? Ele vai produzir dentro do seu território uma demanda de mercadorias, tá? Essenciais, ou mais do que essenciais, se for possível, para suprir a necessidade das nações vizinhas. Então, vamos supor que a França venda para a Prússia, antiga Alemanha, né? Venda para a Inglaterra, venda café, venda trigo, enfim, venda perfumes, né? Iguarias. Ele vai ter que produzir mercadorias para vender para fora. Para quê? O objetivo é pegar metal deles e colocar para dentro da nossa nação. Mas eu não posso importar, porque importar significa eu comprar deles. E comprando deles, o que é mais valioso, a mercadoria ou o metal? É o metal. Então, eu não posso tirar metal daqui de dentro, entendeu? Eu não posso tirar metal daqui de dentro em troca de mercadoria. Eu tenho que fazer o contrário. Então, a minha política econômica, ela tem que favorecer a exportação. Eu tenho que vender para fora, mas eu não posso importar. Por quê? A riqueza de uma nação é medida pela quantidade de metal precioso acumulado. E aí, então, o que vai acontecer? Os caras, eles vão falar assim, a gente precisa enrijecer a importação
e favorecer a exportação. Então, quanto mais mercadoria eu produzir que vai bastar as outras nações, melhor. Então, eu tenho que me bastar. Então, eu tenho que dar conta do meu pão, eu tenho que dar conta do meu trigo, eu tenho que dar conta da ferradura dos meus cavalos, tudo que é essencial para a subsistência aqui dentro da minha nação, eu preciso ter um mercado interno que supra todas as minhas demandas. Por quê? Porque se eu não suprir as minhas demandas internas com a minha própria capacidade de produção, eu vou ter que procurar fora. E procurando fora, eu vou ter que trocar metal por mercadoria. Então, há um controle sobre o rei, né? O rei, quer dizer, o rei vai controlar a economia. E quando o rei controla a economia, isso vai ser um problema na visão daqueles que vão começar a ser chamados de liberalistas, tá? Aí a gente já vai começar a entender. O Adam Smith, que é o principal teórico do liberalismo econômico, Smith, é assim. O Adam Smith, no livro dele A Riqueza das Nações, então, olha só, o Adam Smith vai falar assim, olha, que para que haja riqueza de verdade, tem que liberar a economia. O Estado, ele não pode mais controlar a economia. Então, ele vai falar menos, ele vai pregar, né, menos controle econômico por parte do Estado. E mais, ele vai falar que a competência do Estado é a segurança. Que o Estado, ele não deve controlar a economia. Porque quando o Estado não controla a economia e ele permite o livre... Gente, eu tô fazendo uma análise bem básica para você entender o que é liberalismo, tá bom? Eu não vou falar aqui do Thomas Paine, não vou falar aqui do Edmund Burke, eu não vou falar sobre outros teóricos, né, desse universo aqui, mas você vai sair daqui entendendo tudo isso, beleza? Fechou? Então, olha só. Ele vai falar assim, o Adam Smith, ele vai falar que o que vai trazer riqueza para a nação não é o acúmulo de metal precioso. E isso aqui vai ser de fato derrubado depois do advento do capitalismo, né, que é posterior à Revolução Industrial. Ele vai falar o que vai trazer riqueza para a nação é o livre comércio. Porque o livre comércio, ele vai fazer com que a população ele viva de uma forma mais justa, vai trazer mais igualdade e vai trazer mais riquezas. Por quê? Porque se o povo tiver a possibilidade de diminuir os impostos e ele produzir de uma forma que ele comece a ganhar dinheiro, o interesse humano vai trazer riqueza para a nação. Por quê? Se o cara pensar e entender que ele vai poder produzir não só para subsistência, mas para ganhar dinheiro, para crescer com aquilo mesmo, para ganhar dinheiro mesmo com aquilo, então ele vai produzir mais. E se ele produzir mais, entendendo que tudo que ele produzir não vai ficar na mão do Estado, isso vai gerar nele mais interesse, entendeu? Por quê? Porque ele vai pegar a tese lá, vai mudar um pouco a tese do Aristóteles, né, sobre que todo mundo vive em busca de um bem, e ele vai falar que todo homem ele se move em busca de um bem, só que não é um bem subjetivo, virtuoso, como era no caso do Aristóteles, mas é em busca de um bem material mesmo.